Olá, seja bem-vindo a um Conversa Significativa, seu bate-papo que acontece sempre, ou quase sempre, na última sexta-feira do mês, às 16 horas. A gente está começando esse bate-papo hoje na primeira sexta-feira do mês. A última sexta-feira do mês foi semana passada, e aí o nosso convidado estava com a agenda lotada, cursos, workshops, mentorias e tudo mais. Então, a gente teve que trazer para essa semana. Então, esse Conversa Significativa está acontecendo na primeira sexta-feira do mês, o que não significa que esse é o Conversa Significativa, o único Conversa Significativa de setembro. A gente vai ter mais um no final do mês. Em breve a gente anuncia, fica de olho aí nas redes sociais, entra no nosso grupo ali do WhatsApp, que você vai ficar sabendo aí quando tiver o workshop. Para quem não está no grupo, é só ver a imagem que está na tela aí, tem um QR Code, pega o celular aí, entra. É um grupo bem sossegado, basicamente ali tem uma pessoa ou outra perguntando ali alguma coisa a respeito de algum vídeo, né? Então o Thiago aqui vai falar de Anfix, vai falar de Tintopolo, a gente vai bater um papo. Às vezes alguém está vendo gravado, tem um grupo lá para poder tirar alguma dúvida, bater algum papo. O Thiago vai estar lá, eu vou estar lá. Nos outros vídeos eu sempre levo os convidados lá para o grupo também. Então a ideia é essa, fazer a conversa acontecer lá também, mas é um grupo bem sossegado, não precisa ficar preocupado que não é daqueles grupos que rola bom dia, boa tarde, boa noite, não. Legal. Deixa eu fazer um agradecimento aqui ao apoio aqui, ó, da InoveFlow. A InoveFlow trabalha com eficiência organizacional, então se você está precisando aí na sua empresa, a gente tem falado muito de ambidestria aqui, né? Aqui está faltando aqui inovação, né? Eficiência organizacional e inovação. Então, se você está falando de ambidestria aí, o run the business, o change the business, né? O dia a dia ali, tocar a empresa, fazer a empresa funcionar com o máximo de eficiência, e o change the business, né? A ideia de mudar, a ideia de evoluir nesse mundo que está em constante transformação. A gente precisa hoje, mais do que nunca, equilibrar os dois pratinhos, né? O mundo 2018, 2019 era um mundo, 2020, 2021 foi outro mundo, 2022, 2023 está sendo um mundo diferente também, e a gente sabe que com IA e outras coisas que estão vindo aí, 2025 já não vai ser igual a gente está aqui hoje. Então, mais do que nunca, é preciso equilibrar essa ideia aí do run the business e o change the business, o conceito de ambidestria, agilidade de negócios. Então, se tiver precisando apoio, quiser tomar um café para falar disso, a InoveFlow está aqui para ajudar justamente neste lugar, tá? E falando um pouquinho aí do Run the Business, a gente vai ter um evento aqui em Campinas no dia 15 de setembro. Então, quem é de São Paulo, quem é de Campinas, quem é de Piracicaba, ou quem quiser vir do Brasil inteiro aí para participar do evento, está convidado. O evento vai acontecer no dia 15 de setembro. Tem aqui alguns dos nossos apoiadores aqui para esse evento acontecer. E os primeiros inscritos vão ganhar na Catedral do Chopp. Para quem é aqui da região, conhece a Catedral do Chopp, é um lugar fantástico. Vai ganhar depois lá um open bar lá. A gente vai ouvir a palestra do David Anderson a respeito do novo livro dele sobre Kanban. E depois a gente vai ter um painel com alguns brasileiros. Ali a gente vai ter ali o José JR da K21, a gente vai ter o Yoshima da Aspercom, a gente vai ter o Anderson Ribeiro da Bain Company, que é uma das grandes consultorias aí do mundo. A gente vai ter esse pessoal todo participando ali desse painel. E pós-painel, o que a gente vai ter? A gente vai ter ali esse open bar aí. Então, os primeiros inscritos ganham ali, ganham tudo ali do cardápio. Ele vai poder consumir, vai poder comer, beber, fazer network, fazer trocas e tudo mais. Então, os primeiros inscritos ganham ali ainda ganham esse presente aí. A gente está brincando ali, né, que vai ter o livro, vai ter o open bar, vai ter network, vai ter a palestra com esses brasileiros aí. O evento com o melhor custo-benefício aí
dos últimos tempos. A gente fez um evento semelhante a esse 1 ou 2 meses atrás, né, Tiago? Me ajuda aí. Que foi com o Jürgen Apelo. O Jürgen Apelo é o cara que criou o Management 3.0, criou o Anfix, a gente vai falar de Anfix hoje, e foi um sucesso. Tinha gente de Brasília, gente de Manaus, então esse aqui vai ser um sucesso também, tenho certeza. Tem um número limitado de vagas, não só pela questão de espaço, mas quem for vai ganhar um livro, então também tem a quantidade de livros que a gente pediu e coisa e tal, então não deixa de fazer inscrição ali. Eu vou colocar no chat aqui o link para fazer inscrição. Se você está vendo a gravação... Perdão, gente, esse tempo seco aqui está me matando. Se você está vendo a gravação, olha lá na descrição do vídeo ali, vai estar o link para o evento, tá? Se você está vendo a gravação depois do dia 15, segue a gente aí nas redes sociais, entra no grupo do WhatsApp lá do Conversas Significativas, que aí você vem participar ao vivo. No ao vivo aqui você fica sabendo de tudo isso que está acontecendo, e tem a oportunidade de conversar efetivamente, né? A ideia aqui é que não seja eu perguntando para o nosso convidado, mas que todo mundo interaja, todo mundo converse, todo mundo aqui possa interagir aqui. Isso aqui seja efetivamente uma conversa, não seja uma entrevista ou um diálogo entre duas pessoas só, né? Então, ergam a mão, fiquem à vontade, perguntem. Está aberto para tudo, discordem, tá bom? Levanta a mão e fala, desde que com respeito e que seja sobre o processo, sobre o método que a gente está falando, né? Tá liberado, pode discordar, a gente vai conversar, aqui não é sobre verdades perfeitas, é sobre a gente construir aí um diálogo para que a gente possa alcançar novos níveis aí de consciência, e através desses novos níveis de consciência a gente consiga gerar novos resultados. Muito bem, deixa eu falar um pouquinho, então, do nosso convidado. É um prazer estar com ele aqui. Esse semestre aqui a gente começou uma jornada junto aí, com o primeiro evento que a gente trouxe o Erguem Apelo aqui para Campinas. Ele veio falar do Anfix, veio falou um pouquinho ali também, tirou algumas dúvidas, ele falou um pouquinho de Management 3.0 também, e hoje eu estou com o Tiago aqui para ouvir um pouquinho mais sobre o Anfix. O Tiago tem ministrado treinamentos aí de Anfix, ele teve na Europa aí, fez os primeiros treinamentos lá com o Jürgen, tem aplicado já, e a gente vai falar um pouquinho de Team Topologies também. Então, deixa falar boa tarde, Tiago, obrigado por você estar aqui com a gente, estar disponibilizando o teu tempo aí para a gente estar podendo conversar sobre esses dois assuntos. Eu queria que você se apresentasse rapidinho, aí eu quero te fazer algumas perguntas para a gente começar a conversa aqui, e depois incentivar todo mundo que está aqui também a levantar a mão ali, a perguntar, falar também um pouquinho sobre, tirar dúvidas, né? Falar um pouquinho sobre as experiências que tem tido, para que a gente tenha efetivamente uma conversa que seja significativa. Vamos lá, Tiago, tudo bem? Como é que você está? Grato. Tudo bem, boa tarde, obrigado aí pelo convite, pela confiança. Estava vendo você falar dos convidados aí do dia 15, só na mão, hein, o negócio vai ser sensacional. E eu puxei na memória, dia 15 de julho foi o Scrum Day com o Jürgen, então ele esteve em Campinas 14, dia 12 de julho. 12 de aquele julho. evento sensacional, não só sobre Anfix e Management, mas ele falou do futuro aí, do ágil, da gestão, foi uma bela fala, né? A gente saiu de lá todo mundo boquiaberto. Mas eu, 5 anos atrás, quase, um pouco menos, né? Eu comecei a entrar nesse mundo do Management 3.0. Durante a pandemia, o próprio Jürgen fez um refresh aí do Management. Ele deu o curso de um formato diferente para rever alguns conceitos e tal, e eu resolvi participar. E ele também criou um programa chamado Shift Up, que era muito voltado à inovação, a scale-ups e startups, foi uma coisa que eu fui acompanhando, e isso depois acabou virando o Anfix. Então, eu venho acompanhando ele nessa trajetória, né? Então, ele tem as ideias malucas lá, eu acabo comprando, então eu estou nessa
trajetória. Eu trouxe, então, eu combinei com ele, a gente fez um esquema, então não só eu dou treinamento, mas a gente está representando tudo isso no Brasil, né? Tipo um esquema de joint venture, né? Ele está estruturando a empresa Anfíquis de uma forma aí bem moderna, né? Inspirado em modelos de gestão moderna, então a gente é uma joint venture aqui. Teve, na verdade, dia 12 em Campinas e 13 e 14 a gente fez um workshop junto, em São Paulo, né? Lá no Rocha Verá, foi sensacional, assim, só quem esteve lá que vai lembrar o quanto foi sensacional. Legal. Valeu a pena. Mas a gente vai falar de Team Topologies hoje também, né? Não é só de... Sim. A gente vai falar um pouquinho dos dois aí. E eu quero entender por que a gente está misturando aí, né? Falar para o pessoal por que a gente está misturando Team Topology com Anfíquis, e que uma coisa tem que ver com outra. Eu queria só mostrar uma coisa aqui antes, Thiago. Ó, tem uma coisa bem legal. Você conhece essa empresa aqui, ó? Conhece esse cara aqui, que é o Klaus? Ele tem uma empresa chamada Percival. Eu sou muito fã do nosso país, do Brasil, de tudo mais, né? Eu adoro, acho que a gente tem que valorizar aquilo que a gente tem de bom, né? O Will Urgan, lá na empresa dele, ele usa a solução do Percival, né? Para fazer a avaliação de desempenho individual da equipe dele. Então, eu queria deixar aqui no chat também, eu fiz um bate-papo com o Klaus a respeito disso e coisa e tal, ele até cita o Jürgen nesse bate-papo. Eu queria deixar aqui também o link do vídeo, tá aí no chat, para vocês verem depois, se vocês tiverem interesse no assunto, tá aí. Então é muito bacana ver soluções brasileiras aí, startups brasileiras aí ganhando o mundo, né? Eu vou até gravar aqui, que esse eu não pude participar ao vivo, mas vou assistir aqui. Eu fiz uma vez, eu gravei um podcast com o Nodari, né, que é o sócio do Klaus, e a gente falou do Percival e Team Set Salaries, foi bem bacana. É uma solução que eu sempre cito aí em todos os meus treinamentos, tal, porque é bem bacana. Eu também gosto bastante, vale a pena conhecer. A gente vai ter um papo bem legal lá. Vamos lá. Primeiro, eu não sei qual é o conhecimento das pessoas que estão aqui, então, se você conhece tudo de tudo, paciência, a gente vai chegar lá. Levante a mão, nos ajude, contribuem de novo. Isso é para ser uma conversa, não é para ser uma entrevista, tá? Team Topologies, vamos começar por Team Topologies. Team Topologies, saiu um livro chamado Team Topologies tempos atrás, ficou super famoso, né? Vamos começar por Team Topologies. O que é o tal do Team Topologies, Thiago? Até pergunto uma coisa antes para a galera aqui, até para eu saber o tom da resposta que eu dou, mas alguém aqui já leu o Team Topologies? Coloca sim ou não aqui no chat, só para eu ter uma ideia, porque quem estudou SAFe, quem estudou algumas coisas assim, o SAFe cita o Team Topologies, então às vezes as pessoas já têm algum conhecimento, mas ler o livro é uma outra coisa, né? O Leandro deve ter essa noção, porque o livro é bem bacana, inclusive eu diria que um livro meio que obrigatório aí hoje em dia, até coloquei o link aqui, infelizmente não tem em português ainda, né? Eles não traduziram, mas acho que não demora aí para sair, tá? E o Team Topologies, ele tem essa dupla aí que escreveu, né? Que é o Matthew Skelton e o Manuel Paes, na verdade tem um Ruth Malan também. Eu sei até que eles lançaram agora uma trilha de e-learning, que é interessante dar uma olhada, mas o Team Topologies, ele tem duas principais vertentes, né? Que uma é a questão, digamos que mecânica da coisa aí, que tem muito a ver com design organizacional, que é onde ele descreve, né, 4 topologias para a gente usar em mundos ágeis, em times ágeis, e ele tem a parte de colaboração, né, modos de colaboração que pode acontecer entre esses times. Então, o Team Topologies tem a primeira parte dedicada às 4 topologias, e ele é muito inspirado na ideia de que, né, a gente teve uma onda de times ágeis, multifuncionais, que tem que entregar valor de ponta a ponta, e acho que até hoje deve ter empresa que sofre para criar os tais dos times ágeis multifuncionais que fazem tudo, né? Até hoje no almoço eu comentei um pouco sobre isso, eu comentei da carga cognitiva, que é um tema que eles comentam bastante, porque esses times que fazem de tudo,
tem uma carga cognitiva muito alta, né? Então, eles não conseguem cobrir todo o fluxo de valor, tem problema de qualidade, de entrega, e acaba sendo frustrado, né? E o Team Topologies vem nos dizer exatamente que não necessariamente você precisa que todos os seus times sejam alinhados ao fluxo de valor. Existem outras possibilidades ou outras topologias que podem ser misturadas ali para quê? Melhorar a gestão na entrega de valor, porém, tirando proveito, né, da carga cognitiva dos times e aliviando as dependências. Então, é uma forma de olhar para os times, podendo entender as dependências entre eles e tentar entregar valor o mais rápido possível, gerenciando as dependências e desenhando times de forma otimizada. Acho que em linhas gerais é isso. Né? Tem um pouco dessa coisa das squads do Spotify, né? Do não método Spotify, né? Aquilo que o Spotify nunca fez, né? Mas que um monte de gente assumiu como verdade, assumiu como algo que precisava ser feito, inclusive para ser ágil e coisa e tal. E aí eu ainda acho muito engraçado isso, porque o Spotify é uma empresa que nunca deu lucro, né? Então, esse modelo nunca foi 100%, é um artigo que escreveram lá, esse modelo nunca foi 100% aplicado, eles perceberam vários problemas nesse modelo ao longo dos anos, abandonaram isso faz tempo, mas tem gente até hoje que fala no tal das squads, o negócio do Spotify, e essas lendas e essas coisas vão se misturando, né? E aí você tem aquele problema do matricial também, nesse tipo de estrutura, que o cara tem 2 chefes, e aí um tá mandando correr para a direita, o outro para a esquerda, e o cara fica no meio apanhando. A gente tem vários problemas nesse tipo de estrutura, nesse tipo de conversa, né? Mas realmente é algo que cresceu muito, né? Foi muito falado, e eu acho que o Team Topologies vem para desmistificar isso um pouco e trazer outras maneiras de pensar. Né? Mas, na verdade, até você trouxe um spoiler, porque o OneFix, por exemplo, o próprio criador do modelo Spotify fala que o OneFix resolve problemas que o modelo Spotify não resolvia, mas a gente fala disso mais para frente. Mas o Team Topology é que o modelo Spotify, como acho que tudo nesse mundo dos negócios, é extremamente mal interpretado. Porque se você realmente estudar e entender o modelo Spotify, você vai ver o Team Topologies lá dentro. Porque o Spotify tem times de plataforma, tem times que fazem a entrega de valor, tem times de subsistema complicado. Então, os 4 topologias do Team Topology estão lá no meio do modelo Spotify. Só que as pessoas só sabem olhar para tribo, chapter e guilda, né? Mas o modelo Spotify, acho que 1% dele é tribo, chapter e guilda, né? O resto, que realmente é o legal do modelo Spotify, as pessoas não olham, né? O modelo de engenharia, o valor, né? Que eles valorizam muito mais. Algumas coisas que a gente está... É muito mais entregar valor do que ter estrutura, né? Eles têm toda uma filosofia cultural ali que as pessoas deixam de lado. Eu tenho um pouco de implicância, assim, porque para mim, na verdade, o modelo Spotify, se você for olhar para o modelo Spotify, para mim, é algo que emergiu lá dentro, né? Sim. Você assim, a gente usa o modelo Spotify, ou seja, você também deixou dentro da sua empresa emergir um modelo que fazia sentido para a sua empresa. Isso, para mim, seria o verdadeiro modelo do Spotify, né? E não ter tribos, squads e coisa e tal, porque você lê um artigo e nem tudo aquilo que estava no artigo foi implementado, então a minha fala vai um pouco nesse lugar, assim, né? E hoje a gente sabe que as empresas que realmente... O Spotify, Google, Facebook, Meta, na verdade, né? A Apple, todas essas... Nubank, empresas que a gente admira pela entrega, pela gestão, você vai perceber que eles não usam nenhum desses modelos. Não usa SAP, não usa Scrum, não usa Kanban, não usa modelo Spotify. Eles geram o próprio modelo, né? Então, inclusive, eu tive uma reunião essa semana com uma empresa aí que a gente está montando uma parceria, e eu falei assim, gente, vocês me contaram desse negócio, me manda aí onde isso está escrito para eu poder estudar. Ela, nossa, Thiago, eu vou te mandar, a gente tem o nosso manifesto. Que é outra coisa legal, né? A gente segue muito o manifesto ágil, mas por que não escrever o próprio manifesto? Acho que o Lean Change Management, eu gosto que ele já traz logo de cara isso, né? Faz o seu próprio manifesto, em vez de... Porque o manifesto ágil é o manifesto daquelas tantas pessoas que estavam lá na estação de esqui. Para desenvolvimento de software, né? Não pode esquecer. Mas eles fizeram um manifesto, eles botaram a boca no trombone para falar o que eles acreditaram. Então, cada empresa, na realidade, tem que criar o seu próprio manifesto. E era sobre o que eles estavam fazendo nos últimos 10 anos, ali, na década de 90, ali, né?
com o Crystal, com o Scrum, com o Extreme Programming, então eles já vinham fazendo aquilo, eles resolveram se juntar e daquilo perceberam que tinham algumas ideias que eram comuns, né? Então, vamos lançar um texto qualquer aqui sobre coisas que a gente acha que pode ser bacana, né? Mas só voltando, Leandro, ao Team Topologies, que acho que vai te dar uma desviada, mas só para fechar o ponto, né? Ele descreve, então, as 4 topologias, que é o alinhado ao fluxo, que é o time squad que a gente está mais acostumado, mas também tem o de subsistemas complicados, que é o que atua num módulo ou em uma algoritmo muito cavernoso, um mainframe, uma coisa que precisa de um skill bem específico. Tem o time habilitador, né, que o Enabling Team. Às vezes eu posso errar o nome, porque como o Anfix copia algumas coisas, ele mudou, né? Que é aquele time que vai implantar uma competência, vai facilitar alguma coisa, mas é uma coisa que tende a ser temporária, né? Um time que a gente não quer para sempre. E o quarto, que é o de plataforma, que é um time que oferece uma prateleira de serviços que os outros podem consumir, né? Sendo que o de subsistema complicado, ele gera uma dependência com os times de fluxo de valor. O de habilitação, ele vai entrar no time para ajudar, mas ele tem que ficar pouco tempo. E o de plataforma, a gente espera que não tenha uma dependência, porque os serviços estão lá, eu consumo e eu não preciso depender, eu esperar o outro time, né? Eu só chamo o serviço e bola para frente. Então, essas são as 4 topologias que são descritas no livro Team Topology. Legal. Exemplos, consegue? Vou te botar na fogueira aqui. Consegue trazer alguns exemplos desses times aqui para ficar mais palpável para a gente? Vamos supor que você tem vários times atuando dentro de um sistema e por exemplo, um faz todo o fluxo de pagamento. Então, de ponta a ponta, eles desenvolvem. Só que a gente precisa fazer um login, logar as informações. Então, a gente vai chamar um serviço de login, um serviço de log, um serviço de não sei o quê, que é o time de plataforma que cuida. Só que vamos supor que a gente esqueceu lá de fazer testes unitários e automatizados. Então, eu poderia criar um time habilitador que vai fazer o quê? Começar a implantar testes automatizados, só que esse time, ele vai dentro de cada time ensinando isso até um dia que todos os times vão estar fazendo isso. E aí ele some. E o subsistema complicado, vamos supor que dentro do nosso fluxo ali, a gente tenha um algoritmo novo em inteligência artificial, tal, eu poderia ter um time para cuidar só dessa parte. Ele vai acabar gerando uma dependência, possivelmente até um gargalo ali, mas hoje, né, como é uma novidade, é uma tecnologia nova, não compensa eu fazer todos os outros times aprenderem IA para trabalhar, porque é o que eu falei da carga cognitiva, né? Cada time tem seu foco. Para que eu vou fazer todo mundo parar, aprender algo novo? Eu vou pôr tudo a perder. Então, eu crio um time que é forte nesse ponto. Pode ser que, com o tempo, a gente distribua, mas pode ser que a gente sempre tenha um time focado numa parte específica. Daí, é claro que todos os outros times, se precisar mexer em algo que depende de IA, vai ter que chamar e aguardar esse time, vai gerar uma dependência. Mas é melhor do que gerenciar a carga cognitiva dos times. E a gente pode, de repente, pegar até essa parte de IA, em algum momento, tentar transformar numa plataforma. Porque daí os outros times só vão consumir serviços sem precisar gerar dependência. Legal. Então, os times também podem ir mutando, né, de uma topologia para outra, e a nosso papel gestão nisso tudo é ficar de olho nisso. Né? É conseguir acompanhar e usar a topologia correta ali. Para quê? Maximizar a entrega de valor. Joia. E o Anfix? O que é o Anfix agora? É legal o Anfix você falar dessa pergunta, porque eu ia comentar da segunda parte do Team Topologies, que não perdão, te cortei. Tá bom, vamos lá. Mas é só falar que tem a parte de colaboração, mas é isso, né? Se os times estão junto colaborando, ou se só serve serviço um para o outro. Então, os modos de colaboração, eles são uma segunda parte do Team Topologies, que também é interessante estudar, né? Porque é como esses diferentes topologias interagem. E isso, geralmente, você vai ver mais no livro, não é algo que se fala muito por aí. E o Anfix, ele nasceu como uma biblioteca de padrões. Na verdade, lá durante a pandemia, né, quando o Jürgen estava nesse esquema do Shift Up e tal, ele começou a estudar, e um tema que ele começou a olhar muito foi estruturas organizacionais, design organizacional. E aí ele percebeu que existiam alguns padrões de design interessante,
e ele começou a brincar com isso. E aí surgiu o Anfix. Então, o Anfix, inicialmente, ele descrevia alguns padrões para design organizacional, mas com o tempo ele foi ampliando. Então, hoje, ele já é visto como um grande modelo de padrões, em que você tem uma série de diferentes padrões, e a ideia dele é oferecer essa biblioteca de padrões que você possa ir lá, tipo uma prateleira, e falar, puxa, eu tenho um time assim, assim, assado. O que será que eu posso usar de cerimônias? Aí você vê lá os padrões de cerimônia, escolhe aquela que fazem sentido. O que eu posso usar para gerir meu backlog? Aí você vê lá os padrões sobre gestão de backlog e priorização e escolhe o que faz sentido. Como que eu posso estruturar meus times? Aí você vê os padrões de design organizacional, escolhe aquele. Claro, esses padrões são tudo questões validadas de mercado que é usada amplamente. Só que o Scrum, ele fala, usa Planning, Review, Retro, Daily, PO, Scrum Master, Time, Sprint, Artefato, blá, blá, blá. O Anfix, ele pega tudo isso e transforma em padrões. Então, enquanto o Scrum meio que obriga você a usar tudo isso, o Anfix te fala, ó, tem todos esses padrões, pegue aqueles que para você faz sentido. Então, a ideia de brincar de Lego, né? Brincar de e Lego. Aí, daí deixar emergir o seu formato aí dentro, né? Uhum. E aí é legal porque você parte de onde você está, né? É um processo evolucionário, né? Você começa da onde você está e você vai usando depois do Anfix para te ajudar a ir evoluindo, né? Tem uma pergunta do Rogério aqui, deixa eu ler aqui, ó. Boa tarde a todos, boa tarde, Rogério. Qual é a diferença entre o Anfix e o Discipline Agile? Parece algo parecido. Realmente o Discipline Agile se posiciona também como uma biblioteca de padrões também, né? Eu não sei se você conhece o Discipline Agile para poder falar dele, Thiago. É isso que eu ia falar, que eu nunca estudei o EDAD, né, que a gente fala, mas as perguntas que vêm é a pior possível, né, porque o Discipline de Agile não estudei ainda, mas ele fala, inclusive está aqui, ó, é um processo, um framework com um processo de decisão que coloca os indivíduos primeiro e oferece unicamente um guia leve para a gente ajudar os times a otimizarem os processos. Então, ele é um pouco diferente do Anfix, porque ele fala em guia, ele fala em framework de decisão, processo, né? O Anfix, ele não tem processo, não tem guia e não tem framework. Ele é só padrões mesmo e recomendações para você escolher o que quiser, né? Com Discipline Agile, você pode chegar na conclusão que você tem que usar o Anfix ou que você tem que usar um Safe, tá? Um pouquinho que eu já li também e fui atrás do Discipline Agile. Eu também não tenho nenhum conhecimento aprofundado dele. Rogério, até se você quiser falar um pouquinho dele, fique à vontade, tá? Abrir o microfone e a câmera aí e falar um pouquinho do Discipline Agile. Vai ser um prazer ouvir. Talvez, Thiago, o Discipline Agile ele esteja numa camada mais alta que assim, sabe? Talvez ele olhe de uma forma mais ampla, assim, e aí você chega à conclusão com ele que você tem que usar o Anfix, por exemplo, ou um Safe, alguma coisa do gênero, tá? Mas na verdade o Anfix, se você for ver, e até é uma intuito, hoje o Anfix tem para esse ano uma meta principal, que assim, ele quer ser um substituto full do Safe, né? Então, você tem que encontrar no Anfix padrões suficientes para fazer tudo que o Safe oferece hoje. Essa é a meta principal para 2023. Porém, o Anfix, por exemplo, você pode desenhar o seu time Scrum, o seu time... Então, ele já é esse alto nível que você consegue pegar a sua empresa que usa Safe e desenhar com os padrões Anfix. Você consegue pegar os seus times Scrum e desenhar com os padrões Anfix, né? Porque provavelmente você usa padrões que estão descritos ali. Legal. E aí, hoje a gente estava conversando se mostra imagem ou não mostra imagem, mas se você tiver essas imagens depois para a gente mostrar um pouquinho como é que a gente desenha, acho que vai ser legal. Rogério, tanto o Thiago quanto eu, a gente não é nenhum especialista em disciplina Agile, então fica um pouquinho difícil fazer uma comparação mais profunda, tá? Mas eu também visualizo eles de uma maneira diferente, né? Ele é trainer aí. Então abre o microfone aí, fala rapidinho pra gente, então, aí, do Discipline Agile, aí, se você puder.
e quiser falar bem faz rapidinho... Faz o pitch de Faz o pitch aí elevador. Bom, se você puder, isso, se puder abrir a câmera aí também, ajuda. Senão tá tudo bem também. Rapaz, eu não pentei meu cabelo aqui, eu não pentei meu cabelo aqui, desculpa aí. Não, mas tá bonitão, tá com o topetão aí, tá. Eu tô olhando o telhado aqui já há algum tempo. Não, boa tarde a todos. Não, eu só queria entender porque na verdade, a disciplina Agile, você faz escolhas, então você tem umas process blades que seriam como se fossem setores, alguns CIOs da empresa, e às vezes você quer adaptar algum processo daquele silo e você não sabe como é que é feito. Então, tem muito profissional que falou, naquele determinado, por exemplo, tem uma process blade que é portfólio management. Então, por exemplo, para mim eu quero adaptar o Lean portfólio management dentro daquele silo, daquele grupo, e aí às vezes ele fala, o trade-off, se você adaptar, você ganha isso, se você não adaptar, você não ganha, se você escolher um determinado ponto de decisão ou opção, você vai conseguir ter esse tipo de entrega ou não, e aí às vezes ele fala, isso aqui é interessante você pegar um pedaço de um framework que já existe e você customiza. Então, às vezes, você combina com o Safe, combina com o Kanban, combina com o... Então, você pega a parte dele. Por isso que eu perguntei se o Anfix, ele era parecido, né? Que como você falou assim, não, aí depois quando você falou que ele quer substituir o Safe, então já é coisa diferente. Porque... na verdade, não é que ele quer substituir o Safe, ele quer... O Safe oferece a resposta para tudo, né? Então, na verdade, assim, é uma caixinha, você executa, você vai ter um resultado. O Anfix, ele só quer ter dentro da sua biblioteca de padrões todos os padrões. Por exemplo, se eu quiser escrever o Safe inteiro usando padrões escritos no Anfix, eu conseguiria. Entendi. São coisas realmente diferentes. Mesmo. Não, mas eu acho que o DAD, o Disciplina de Agile, o que ele é? Talvez um Anfix, mas um pouco mais estruturado. Essa parte que você falou é só o delivery. É que todo mundo conhece só o DAD. Mas quando você pega... você vai lá no JBrowser, você tem todos os processos, só que para cada processo que você tenta adaptar, às vezes você precisa de uma experiência e lá no Disciplina Agile vai te falar. Só que na hora de você implementar, ele te fala, olha, você pode seguir o Disciplina Agile, o Delivery, que é o DAD, ou então você pode usar um outro, ou Safe, ou Kanban, e enfim, você escolhe como você quer trabalhar. Só que é nesse ponto que eu estava em dúvida apenas se é interessante fazer escolhas ou é interessante pegar já o padrão, e aí eu fiquei pensando, será que esse padrão substitui o Disciplina Agile? E aí você me falou agora, e eu entendi que não, que na verdade são coisas diferentes, mas eles podem se complementar. Agora eu entendi. Sim, isso. Faz sentido eu entender, porque por isso que eu vim aqui, porque o que será que é esse Unifix, né? O que isso tem? Porque às vezes a gente também usa no curso também, do PMI, falar desses outros padrões. Existem outros padrões e o parceiro especialista é esse parceiro tal. Porque a gente não cobre, então a gente acaba muitas vezes direcionando também, né? A gente faz muito disso, né? Quando a gente fala do PMP, alguma coisa que a gente não cobre, não é especialista naquilo, a gente direciona. Quem é especialista, a empresa tal, vocês podem procurar o framework tal. Então, a gente faz bastante isso. Então, por isso que a gente acaba, muitas vezes, entrando em algumas lives, tentando entender o que aquilo se conecta, para que a gente possa também falar para o profissional que está ali, né, especialista de projeto, como que ele pode avançar e aonde ele vai buscar, né? Então, a gente acaba dando o caminho completo, né? A gente faz muito isso com o pessoal da Highflex, faz muito isso com outras empresas também. E aí, se você precisar agora falar de Anfix, tem o Thiago aí da Agilers. Não, só precisa agora depois só entender um pouquinho. Como Anfix casa com eu acho que o Disciplina, eu acho que o Disciplina Agile está muito focado ali em projetos ainda, dentro do PMI, né? Eu acho que o Anfix está mais relacionado com design organizacional, talvez seja isso, Thiago. Mas é que o Anfix, ele traz também coisas para gestão de ciclo de vida de produto, horizontes de investimento, então ele vai descrevendo isso. Até eu vou conversar com o Jürgen, assim, não sei hoje, que agora já é fim de tarde lá na terra dele, mas é legal a gente estudar também o Disciplina Agile para ver onde dá o match, mas a gente oferece mais assim, porque
quando eu estou falando de, será que esse time deve usar, como é que chama, cadência, sprints e não sei o quê, aí a gente tem cartas, né, e opções de padrões, que a ideia é a gente ter elas disponíveis para discutir. Ó, isso aqui talvez seja adequado para o nosso time, esse aqui talvez não. Então, talvez ele ofereça uma forma, tipo estilo Management 3.0, né, um pouco mais lúdica e prática para a gente debater, né, em vez de... Porque, imagina, conhecer todos esses padrões é difícil, é só nós, doidos, que não para de estudar, que sabe tudo isso. Mas as pessoas no dia a dia, elas precisam de uma coisa rápida, né? Então, deixa eu até pegar aqui, só um minuto, deixa eu ver. Eu estou ouvindo se vocês falarem, mas as cartas do Anfix, elas sempre vão ter... continuar aí, tá? Obrigado. Tá bom, mas ela está ouvindo a gente, né? Uma cartinha do Anfix, ó, ela tem o nome do padrão e uma breve descrição, né? Então, o que acontece? Põe mais próximo. Quando a gente... É que eu não sei se hoje do jeito que eu tô. Ó, esse eu peguei justo aí em inglês, mas essa é de um fórum regional, né? Então, a gente vai criar um tipo de fórum. Será que a gente precisaria de um fórum regional? O fórum regional discute o trabalho para uma região específica ou uma área geográfica. Então, por exemplo, a minha empresa difere de região para região, tipo, o produto que eu ofereço no sul é diferente do que eu ofereço no norte, então talvez para a gente seja interessante ter um fórum regional, ou fóruns regionais. Então, todo mundo está lá tocando o produto, mas eu tenho um fórum para discutir as particularidades de Nordeste e um para discutir as particularidades do Sul. Então, para um time de produto, pode ser interessante isso, né? Então, pensando ali no squad, ali, que eu acho que o pessoal está mais acostumado, seria o equivalente a uma guilda ali, alguma coisa? É uma guilda ou chapter, né? Porque para a gente, mais um chapter, separa, né? O Spotify separa, mas tanto no Anfix quanto no Safe. O Safe chama tudo de comunidade de prática, de forma genérica, né? No Anfix a gente chama de fórum, porque o fórum é um lugar de decisão. Então, será que a gente pega e faz isso para levar para o Nordeste? A gente reúne o Fórum Nordeste para discutir e decidir isso. Mas cada um está no seu squad. Então, se a gente decidir no fórum, sim, vamos personalizar, aí cada time, né, você volta para casa e aplica isso no seu cenário. Legal. Seria a ideia. Poderia participar de um time desse, o pessoal do comercial de lá, o pessoal de marketing, o pessoal de produto, né, para tomar decisões. Então, vai ter pessoas de vários cantos que precisam estar ali para aquele tipo de decisão. Né? Legal, muito bom. E aí, só para a gente, para o título do evento aqui fazer sentido. Fazer sentido. Como é que tem a ver, então, T-Topologies com Anfix, né? Como é que se conecta tudo isso? Você falou da imagem, deixa eu mostrar aqui, mas é que uma das primeiras coisas que o Jürgen, claro, leu o T-Topologies, achou sensacional, e aí ele começou a trazer para o Anfix, né? Então, um dos primeiros padrões que surgiram no Anfix é o padrão que a gente chama de CREW, né? Então, tá vendo? Esse aqui no fundo é o de fluxo de valor. Você consegue colocar em tela cheia? Se acha que eu colocar em tela cheia, eu vou ter que mudar aqui meu compartilhamento, mas eu faço isso. Não, mas assim eu acho que já ajudou. Já deu. Porque aqui do lado estão os fóruns, tá vendo? Mas o laranjinha é o fluxo de valor. O verde aqui embaixo é o plataforma. Esse aqui roxinho seria o habilitador. E esse vermelho seria o subsistema complicado. Só que aqui a gente chamou de CREW de capacidade, facilitação, fluxo de valor e plataforma. Só que esses 4 topologias do Team Topologies é extremamente TI, né? É extremamente times que desenvolvem software. O Anfix não. O Anfix ele poderia servir para qualquer cenário, pode ser indústria, saúde, marketing, RH. Só que aí a gente surgiu alguns novos modelos, né? Porque é legal onde fica a gestão, né? Onde fica a gestão de parcerias? Onde fica o olhar pela experiência do cliente? Então, o Jürgen expandiu. Então, enquanto o Team Topologies traz 4 topologias, né? Uma, 2, 3, 4, o Anfix tem mais 5, 6 e 7. São 7 diferentes tipos aí para a gente ter nossos times. Né? E não é um contra o outro, né, Thiago? São só olhares diferentes, né? Você falou bem, o Team Topologies tem uma relação muito forte para mim com o desenvolvimento de software, né?
enquanto o Anfix está tentando olhar a organização como um todo, né? Sim. Na verdade, os conceitos do Team Topology estão aqui dentro, né? Só que o Jürgen deu uma ajustada para a gente poder ampliar o uso e também descrever algumas coisas que você não vai achar no Team Topology, né? Então, na verdade, como que a primeira coisa que eu fiz no Brasil com o Anfix foi, na verdade, a segunda, né? Porque a primeira foi o workshop que a gente rodou em dezembro, mas no início desse ano eu fui fazer um workshop lá no iFood, né? Porque o iFood está implantando o Team Topologies e ele estava com dificuldade de, nossa, como que no dia a dia a gente cuida disso, né? Então, eles acreditavam que no Anfix eles teriam ferramenta para fazer essa conversa do dia a dia para aplicar o Team Topologies, né? Então, é muito comum, né? Empresas que querem usar a prática do Team Topologies, o Anfix pode ser um suporte bacana. Legal. E aí, olhando para a empresa como um todo, né? Eu vou pensar aqui no Creo de plataforma, por exemplo. Se eu pensar em RH, ele estaria ali no Creo de plataforma, né? Ele poderia ser uma plataforma, porque é uma plataforma de serviços. Então, aqui na base, a gente precisa de serviços de RH. Então, poderia ter um Creo de plataforma oferecendo esse tipo de serviço para a minha base, né? Que a base é um outro tipo de padrão que o Anfix espera. Legal. E aí, se eu posso misturar mais ainda, posso misturar com Flight Levels, por exemplo, e pensar que o fórum lá em cima pode ser o Flight Levels 2 ali. Estou misturando tudo agora, né? Sim, e isso foi, tenho até um artigo, né? Foi bem simplesinho, mas teve uma pessoa que fez um exercício, né? De como que o Anfix se dá com o Flight Levels. E aí você pode ter, por exemplo, aquele crew de governança, que é o azul lá em cima, cuida do Flight Level 1. Aí, ali embaixo, cuida do Flight Level 2. E os crews mais que executam o Flight Level 3. Então, você conseguiria conectar os dois conceitos. Para quem não conhece Flight Level fala desses níveis de voo, né? Quanto mais alto você está ali, menos detalhe você vê. Então, o Flight Level 3 estaria ali cuidando da parte estratégica, o Flight Level 2 estaria coordenando as coisas, o Flight Level 1 estaria executando, é do Klaus Leopold. Mais coisa para estudar, que nem o Thiago falou, é para ficar maluco com tudo isso, né? É muita coisa para estudar e para falar, mas é legal. E eu tenho gostado muito dessa ideia do Anfix, cara, por causa disso, né? Eu tenho conseguido olhar para várias coisas através dele, assim. Então, isso tem sido interessante, assim, porque parece que está servindo um pouco para conectar tudo isso, assim, né? E a ideia dele é isso, a gente ter ferramentas na mão que todo mundo possa entrar na conversa, né? Porque, geralmente, a gente faz muitas... tá aí, ó, a Aline achou o textinho que escreveram dos dois. É bem simples, mas já dá para ter uma ideia aí de como eles podem se conectar. Para quem está vendo a gravação, eu vou anotando tudo isso, tá? E eu ponho depois, dá uma olhada lá na descrição, vai estar lá. Boa. Exatamente, né? Tem os flight levels ali, ó, né? Daria para ver ali. Aí, no lugar de aviãozinho foi colocado helicóptero ali. Como no Anfix muda tudo os nomes, as coisas, né? Então, por que também que muda o nome as coisas, né? Porque tudo, o Jürgen é um cara muito estudioso, ele gosta de ver a língua, então às vezes as discussões que ele entra na internet, muitas vezes é sobre conceito, né? Porque a galera é muito, tipo, você falou logo no início, né, metodologia. Se você falar metodologia perto do Jürgen, você já comprou briga, porque o Anfix não é uma metodologia, mas ele gosta de escolher muito bem o nome, primeiro pelo motivo de ser independente e isento. Então, não é um nome, por exemplo, Product Owner é um nome do Scrum, né? O Scrum que trouxe isso. Só que não é tão genérico, né? Acabou que outros adotaram, então o Jürgen tenta trazer nomes mais genéricos. Mas a ideia também é que o meu é um Creo de fluxo de valor. Se eu quiser usar Value Stream Team, não tem problema, cada empresa pode fazer, inclusive, né, a gente... Inclusive, isso é legal, né? Quando você está na empresa, a empresa tem lá seu memeplex lá, né? Use os memes da empresa, né? Que são urgentes, eu já ouvi muito essa coisa de que é o fura-fila, é a onça, é meteoro, é não sei o quê. Use esses nomes, né? Facilita muito você hackear a cultura ali, né? Até no Keynote ele fala, porque ele também tem uma coisa, né? O Jürgen falou, eu quero que o Anfix seja o mais colorido e chamativo possível. Isso é muito do estilo dele, mas ele quer esse tom. Mas ele fala assim, se a sua empresa não gosta, se a sua empresa é
antiga, carrancuda e tudo sério, não tem problema você fazer isso aqui, ó. Você pega e põe tudo cinza, com todo mundo com cara triste, desesperada, pronto, você representou a sua empresa. Não tem problema algum você pegar o Anfix, que era para ser todo coloridinho, mas na sua empresa pode ser assim, né? Que maldade. Você já brigou comigo aqui. O Anfix é um metamodelo, é um framework, como é que a gente... Ele é uma biblioteca de padrões. Né? Uma biblioteca de padrões, tá bom. Isso. A gente pode chamar de modelo Anfix, né? Um modelo de padrões. Padrões para você ter uma gestão empresarial voltada na experiência humana, né? Então, entregar valor voltado mais para a experiência. Né? Ele tem até uma visão que ele muda um pouco a nossa visão tão focada em produto e ele desvia mais para a visão de experiência. Né? A gente diz que é mais valoroso a experiência que você proporciona do que o foco excessivo no produto. Entendi. O cliente não está nem aí para o seu produto, ele quer saber a experiência que ele vai ter. Tem alguém usando Anfix aqui já? Levanta a mão, põe um sim no chat ali para mim. Se não está usando, põe um não ali para mim. Você já estudou, já olhou alguma vez o Anfix? Deixa eu ver aqui. A Aline colocou rapidinho aqui a ideia do artigo, então eu não sei se ela não conhece ali, ó. A Aline está estudando. Ela está de olho, que ela é Team Management 3.0, tem que estar de olho no Anfix. Inclusive, né, o Management 3.0 fala, gerencie o sistema, não as pessoas. O Jürgen, no Anfix, ele já reescreveu isso para gerenciar o sistema, lidere as pessoas. Né? Então, até o Celebration Grid, que é um clássico do Management 3.0, o Jürgen deu uma repaginada, porque na época ele falava muito sobre criar ambientes seguros para falhar, tal, mas hoje a gente não acredita muito nessa coisa de falhar. Ninguém quer falhar, né? Na verdade, a gente tem que experimentar rápido, barato e seguro, diminuindo o risco, né? Falhar é quando você erra gastando muito dinheiro, e nisso ninguém quer. Então, não é legal falhar, é legal errar e aprender. E errar barato e rápido. Então, é isso. Então, é aquele mau uso das coisas, né? Você sabe que eu gosto muito de falar de Kinevin, né? Lá a gente fala de complexo, e no complexo a gente fala seguro para falhar, né? E aí as pessoas falam, tá tudo... Porque no complexo a métrica é aprendizado, né? Quanto que eu aprendi, né? Então, se eu estou no momento de aprendizado, falhar faz parte do jogo, né? Então, eu tenho que ter uma falha que ela não me cause grandes danos, não mate alguém, não gere problema na saúde de alguém, não vá falir a empresa, não vá atrapalhar o projeto de realizar o que precisa realizar e coisa e tal. E aí a gente pode conectar isso com o ágil, falando a gente tem que testar coisas pequenas, mas é muito aquela coisa de conceito que você falou. As pessoas pegam, tá tudo bem e errar, e aí eu cheguei a ver startup as pessoas celebrando que tinham errado. Não, amiguinho, não é para tanto, menos, entendeu? Mas errar não é legal, gasta dinheiro, perde tempo, mas eu entendo que faz parte do processo. Então, já que eu estou aprendendo, eu estou num ciclo de aprendizado aqui, coloquei um MVP no ar, estou testando aquilo, estou vendo se aquilo faz sentido, qual é o retorno, tenho que pivotar, não tenho que pivotar, faz parte do processo errar. O pessoal de Growth está trabalhando com campanha de marketing, faz muito isso, né? Essa copy, esse texto, essa imagem, nesta hora, nesta rede social, deu certo, não deu, eu mudo a imagem, tem mais gente clicando, tem mais gente interagindo, é muito esse ciclo de aprendizado. Então, errar faz parte do processo, não celebrar o erro, né? O detalhe sutil, né, Leandro, é que você falou de falhar, mas, na verdade, errar faz parte do processo. Mas se você aprendeu, você não teve uma falha, porque o erro gerou um resultado positivo que foi aprendizado. A falha acontece quando você erra e não aprende nada. Aí que realmente você falhou. Ou se você errou e gastou uma fortuna naquele erro. Aí é falha. Né? O Kinevin fala justamente esse seguro para falhar muito nesse sentido, né? Se eu tinha R$1.000 para gastar de campanha, cara, eu vou fazer um monte de coisa de R$50 ali para ver se, né? Vou fazer 20 interações de R$50 para nesse processo todo aprender. Se eu gasto R$1.000 de uma vez só, né? Aí literalmente, da forma que você está trazendo, eu falhei. Então, esse seguro para falhar, uma maneira de pensar isso seria numa campanha eu fazer 20 trações de 50,
para eu ter tempo de aprender ao longo da jornada e conseguir chegar lá no final com sucesso e coisa e tal. E se eu gastar 200 à toa ali, mas tive um aprendizado que daí eu usei melhor os outros 800, bacana. Agora, se eu jogar os 1.000 no lixo, aí eu falhei, realmente. Então é um pouco nesse lugar aí. Então, tem um pouco de jogo de palavras aí, mas é importante esse detalhe do conceito, né? Falhar faz parte, errar faz parte. Como é que eu torno isso menos problemático, né? Não desperdice o dinheiro da empresa. Isso, dado que eu estou no momento de aprendizado e errar vai acontecer ali, como é que eu torno isso o mais saudável possível, né? Eu acho que é um pouco essa ideia aí. Bacana. Eu vi ali, ó, o Rogério está escrevendo aqui, ó. O Rogério falou que está olhando o Anfix, né, para ver como funciona, e ele já fez o Agile Leadership. Legal. A parte azul, né, do Anfix, que é o Crew de Governança, até estava conversando com um amigo, porque ele, essa semana, me mostrou um desenho e ele tacou uma caixinha rosa. Aí falou assim, você está com essa rosa porque você mudou a cor ou porque é um Crew de experiência? Ele, não, Thiago, é o Governança mesmo. Assim, não, mas Governança, o ideal é usar azul, porque daí todo mundo sabe o que está falando. Mas por que azul, né? Porque ali em cima é onde se aplica o Management 3.0. Né? Então, o Jürgen acabou escolhendo a cor azul para representar que ali é a caixinha onde caberia as práticas do Management 3.0, que é o quê? Como você, como governança daquele grupo, conseguir gerar a auto-organização ali dentro. Né? Como delegar, como deixar que você, na governança, cuide realmente do que importa, gerenciando o sistema, e deixa as pessoas ali embaixo com autonomia para fazer o que precisa. Legal. O Rogério está perguntando aqui de benchmark, tem cases já, Thiago? Assim, o que acontece com o Anfix? Né? Tem empresas que estão adotando, usando ele para apoiar com resultados bem legais. Inclusive, lá nos primórdios, teve uma empresa parceira nossa lá do Rio, de Niterói, que só de colocar uma empresa no modelo Anfix, ela já começou a enxergar possibilidades de como trabalhar diversidade e tal. E tem outras empresas, inclusive uma consultoria extremamente relevante brasileira, mandou todo mundo fazer curso comigo, porque eles já estão usando nos serviços que eles aplicam. Né? Então, já está usando muito, mas é difícil porque você já deve usar muita coisa, né? O Anfix ele vai ser uma ferramenta para você conseguir entender e usar com propriedade, e não sair usando a torta e a direita sem... Acho que no primeiro momento ele te dá visibilidade do que você está fazendo, né? Dá mais palpabilidade ali para você não sair... E outra, não ficar refém de um monte de opinião alheia. Tenha a sua própria... Ele ajuda você a criar sua própria opinião, né? Mas tem cases de estudo descritos no site, tem uns lá incríveis, da Code Blue, esqueci uma outra, mas que é sensacional, que tem um Launchpad, eles usam os padrões Anfix para descrever como essas empresas criaram seus modelos ágeis. Pergunta, vou te colocar na fogueira aqui agora. Você me perguntou se precisava de PPT, se não precisava. Eu falei, não, vamos fazer uma conversa e coisa e tal. Mas agora me vem uma coisa na cabeça. Tá fácil aí você mostrar até aquele template lá do Miro, que vem com alguns padrõezinhos. Tá fácil você mostrar alguns padrões de empresa diferentes, assim? Eu acho que para quem está aqui, está descobrindo agora, eu acho que fica mais fácil conhecer. E aí, rapaz, aquele curso seu no Simpla está no ar ainda? Tá. Eu acho que tem um cursinho seu ali que é de introdução, que é bacana para quem quiser fazer. E aí eu vou chorar aqui, se não rola um descontinho, né? Deixa eu ver lá. A Aline fez, né? Né, o gravado, sensacional. O Rogério, mas ele perguntou uma coisa que eu acho que eu poderia falar, que ele falou, como funciona o benchmarking de práticas do Anfix? Assim, quem conhece o Jürgen sabe que o cara é um crânio. Assim. Por exemplo, ele começou a falar de design organizacional, ele leu todos os principais livros que existem sobre o assunto. E foi conversar com empresas, entrevistar, ver como elas fazem. Então, ele reúne tudo isso, e aí ele trabalha, e o grande talento que ele tem é de organizar essas informações que foi o que ele fez no Management 3.0, né? O Management 3.0 é pegar toda a cartilha de gestão aí do Globo e reunir num modelo coerente. O Anfix é isso. Então, o que ele faz?
Ele estuda, aí ele lança na comunidade de parceiros, da qual eu faço parte, tem já vários ao redor do mundo, a gente mete nosso espetáculo lá, dá sugestão, e aí ele lança oficialmente. Então, é sempre feita essa validação, né? Então, ele busca o que o mercado tem, transforma isso numa biblioteca isenta, né, por causa dos nomes, para não ser... Por exemplo, quando ele foi descrever os itens de backlog, ele pensou em usar teste. Mas aí a galera falou, não, teste é um nome que, no fim, foi popularizado por causa do Gira, né? Não é um termo ágil, é um termo que o Gira lançou e ficou. Aí ele tirou task e aí virou piece, né? Inclusive, ele deu um trabalhão para traduzir, porque o que eu faço? Peça, pedaço, parte, né? Mas ele preferiu usar um nome genérico. Então, é isso que ele faz. Ele estuda, consulta a comunidade para saber essas opiniões e aí ele lança. Tanto que os princípios do Unfix vão sair uma nova versão, porque cada treinamento que ele fez no mundo, inclusive o do Brasil, ele sempre pergunta, né? Que princípio você adicionaria e qual você removeria? E ele já fez workshop em uns 10 países diferentes, pelo menos. Ele consolidou tudo isso e agora ele está revendo os princípios baseado no que ele coletou. Legal. Então já é um Unfix 2.0 aí, 1.1? Vai sair agora. Na verdade, eu preciso ler, tá, gente? É que eu estou com uma dificuldade enorme de conseguir acompanhar tudo que o mundo está oferecendo. Mas agora, em setembro, final de mês, vai ter um grande lançamento, que é essa versão do Unfix que atenderia todo o Safe, que vai ser o que ele está trabalhando em cima. Então, vai ter um lançamento, vai ter um evento dele mesmo, né, que ele vai fazer, mas eu vou reproduzir aqui em português. Então, fiquem de olho que logo a gente vai ter esse evento aqui. Legal. Eu adoro esse desenho aí por causa disso, né? Então, assim, você vê diferentes empresas desenhadas aí, né? Uhum. Essa é a que eu falei lá de Niterói, tá vendo? Que é a do meu amigo que desenhou, mas ó, na China, na Bulgária, e teve uma ó, que fez uma coisa que meio que fugiu do que realmente é o Unfix, mas dessa forma para eles que fez sentido, tá vendo? Tem duas bases aqui, uma aqui no meio, mas eles conseguiram e faz sentido para eles, né? Então essa que é a ideia, não precisa ficar preso ao padrãozinho que a gente está acostumado, você pode adaptar, porque é tipo, como você falou, o Lego, né? O Lego você tem peças para montar um dragão, mas você pode usar e montar um castelo. Quem me ouve falando está vendo que eu estou sempre falando de gestão visual, a importância de gestão visual e coisa e tal, né? E olhar a empresa além do organograma, né? Olhar para a empresa no funcionograma, né? A gente gosta muito de usar a ideia aqui do funcionograma, como é que a tua empresa efetivamente funciona, né? E aí, se você pega, sei lá, a atração e seleção, ela não está no RH, no organograma do RH, né? O gestor pede uma vaga, essa vaga, já vi empresas que tem que passar lá primeiro pelo RH e volta para o financeiro para ver se tem budget ou não, aí aprova o budget da contratação, aí isso volta para o RH, depois volta para o gestor entrevistar, se é um contrato pessoa que não é CLT, né? A pessoa está contratando o cara ali PJ, aí isso vai para compras. Então, você tem um processo ali, você tem um value stream ali que passa pela empresa inteira, né? Então, a gente fala que um olhar sistêmico para esse processo vai além do organograma, o funcionograma desse processo, o value stream desse processo, ele está desenhado dessa forma. E aí eu tenho gostado muito do Unfix, Thiago, porque eu acho que ele é uma forma visual de você olhar para a empresa, né? E aí, quando você fala que de cara algumas empresas já tiveram ganho, eu acho que deve vir muito desse lugar de caramba, eu tô conseguindo visualizar minha empresa de uma forma diferente, né? Sim. E aí, olhando para esses padrões, olhando para boas práticas, o que eu poderia estar fazendo aqui? Qual é o próximo passo de forma evolucionária que eu posso dar aqui, né? Em vez de sair copiando outros modelos cegamente, né? Até a Conexão, ela queria trabalhar coisa de diversidade e tal, e não estava enxergando como. Aí, não dá para ver aqui, deixa eu ver se... rola um zoom, ó. Tá vendo? Ela criou como fórum. Porque daí, fazendo o desenho aqui usando o Unfix, ela entendeu que diversidade para ela poderia ser trabalhada no formato que o Unfix chama de fórum. E aí eles tiveram até um de growth aqui também. Então, foi um caminho legal para eles saberem onde eu enfio diversidade aqui na nossa empresa, né? E aí, desenhando e mexendo as pecinhas, eles tiveram esse insight aí para mexer. Muito legal mesmo, assim. Bacana. Perguntas! Vamos aproveitar aqui, ó.
Thiago colocou ali... peraí, eu preciso copiar aqui, ó. Copia aí, inclusive pode deixar para a galera que chegar na I9 aí, mas o conteúdo aí, que lá atrás eu falei assim, deixa eu gravar, né, um conteúdo para ter como introdutório, então esse aí explica em linhas gerais aí o que é o OneFix, mas claro que a gente tem o OneFix Foundation, que é o treinamento completo, de 2 dias, e daí vai a fundo aí e discute todas essas coisas. Mas ficou interessado aqui, quer fazer um cursinho aí para fazer uma introdução, tá aqui, né? Uhum. Tem aqui para comprar, aqui eu acabei de abrir o link aqui. Tá aqui, cara, demorou um pouquinho para carregar. Legal. Com baita descontão, ó. Muito bom. Ó, o Raiz já tá falando, eu quero. Ó, Raiz, é só clicar ali, ó, e já... Grande Raiz, uma honra tê-lo aqui, meu amigo. Sim, exatamente. Raiz é uma referência aí também. E agora, acho que dia 23 de setembro, né? Vai começar a próxima turma. Aí. A próxima turma, Ó, o Maxley. Opa, não, parabéns aí pela iniciativa, tá, pela apresentação aí. Uma dúvida que surgiu aqui, Thiago, Leandro, né? O que vocês poderiam falar em relação ao nível de maturidade organizacional para você colocar, tá? Para você implementar aí o OneFix, tá? Como que, da experiência de vocês aí, tá? Como que tá aí o nível de maturidade organizacional versus, tá? Um time responsável pela implementação. Maxley, deixa eu comecei a estudar o OneFix, quem entende OneFix aqui é o Thiago. Eu queria dar a minha resposta e queria ouvir o Thiago criticando a minha resposta aqui. Boa. Porque alguém perguntou sobre maturidade lá, não sei se você lembra do que o Jürgen falou, mas vai lá, manda. Maxley, eu acho que... de novo, o primeiro ganho que você tem com o OneFix é conseguir visualizar o que você tem, entende? Então, eu não acho que precisa... Eu acho que a pessoa que está... Ela tem que estar numa estudada básica, pelo menos no OneFix, e eu acho que ela tem que conhecer bem da organização ou saber fazer boas perguntas, sabe? E aí, o primeiro passo, eu acho que vai ser mapear ali, usando os padrões do OneFix, o que você tem. E aí, a partir do para onde você quer ir, você vai conseguir ir evoluindo ali. Então, eu acho eu acho que cabe em diversos lugares aí. O Thiago acabou lembrando de um outro papo aí de maturidade, vai gerar briga aí com a comunidade Kanban. Mas eu acho que, Maxley, na minha opinião, e aí critique, eu queria muito ouvir sua opinião em cima dessa minha opinião, de alguém que está começando aí com a Anfix, Thiago. Eu acho que cabe para qualquer um, né? Porque você começa entendendo como é que você está e para onde você quer ir, ali você vai olhando para os padrões e vai se apoiando ali, poxa, eu posso ir para cá, eu posso ir para lá. Então, eu acho que cabe para qualquer um, né? Você comentou mais cedo da estrutura matricial, né? E o OneFix, por exemplo, ele sugere não ter estruturas matriciais, né? O modelo, do jeito que foi lá de base, ele tira a estrutura. Só que, gente, acabar com a estrutura matricial numa empresa não é uma tarefa fácil, é completamente árdua. Então, você tendo o OneFix lá, você vai... Eu fiz isso, foi o meu último trabalho no PagSeguro, né? A gente começou a tentar colocar o PagSeguro ali no Miro, e a gente foi tentando estudar, porque assim, onde eu posso fazer o primeiro movimento, né? Será que... Aí, tanto foi muito engraçado que a gente queria criar um wheel de governança ali para a área de um produto, né? Porque o PagSeguro são 4 grandes silos, né? Que é negócios, produto, engenharia e engenharia de confiabilidade. E a gente queria criar algo que unisse esses 4 para virar uma coisa só em torno do produto. Tarefa, né, para uma vida. Aí a gente começou a desenhar e mexe coisinha para lá, e a gente percebeu o quê? Vamos tentar juntar os gestores dessas 4 áreas, tal. Aí o diretor, né, de uma dessas áreas, que a gente foi levar a ideia para conseguir um aval ali executivo, ele deu uma sugestão que foi interessante. Ele falou, por que vocês não pegam esses gestores e começam a fazer eles se falarem semanalmente? Porque hoje eles nem se falam, então já está muito pior do que vocês imaginam. Só que, em vez de pegar e fazer eles virarem um crew, virar um time, que talvez é uma coisa muito disruptiva, por que vocês não sugerem que eles façam uma reunião semanal para alinhamento?
Então, assim, é uma forma de implantar um CRIO de governança, só que a gente vai comendo pelas beiradas. Porque é o que a maturidade e o que aquele público ali consegue naquele momento. Porque se eu chegasse lá, imagina, um diretor que adorou a ideia, mas ele mesmo falou, eu acho que não vale a pena mexer nesse vespeiro agora. Então, vamos mexendo ali onde é possível. Então, você pode iniciar igual a Conexão Talento. Vamos criar isso como um fórum. Quem sabe no futuro a gente tem como se isso ser um CRIO dedicado. E aí você vai fazendo os movimentos que são possíveis. Valeu, Aline. Legal. Muito bom. Respondeu a pergunta? Porque eu me meti no meio da pergunta, não sei se chegou lá. Não, sim, não, compreendi. Não, é muito novo, né? Porque além desse nível de maturidade, é uma quebra de paradigma muito forte, né? Por quê? Sim. Porque quem está em cima tem que estar comprando o modelo, né? Para estar propiciando a aderência, né? Sim. Aproveitando uma outra pergunta aqui, tá? Eu sou aí da área de CRM, tá? Trabalho com Salesforce hoje, tá bastante. Você tem algum case, tem alguma experiência de algum cliente, tá? Implementando em projeto aí, você? Eu precisaria dar uma pesquisada de cabeça, assim, não me lembro especificamente de um cenário assim, mas eu vou dar uma olhada lá nas que surgiram, se tinha alguma que é Salesforce, mas legal, assim de cabeça não me lembro. Beleza. Mas ele é um modelo também que tem a ideia de ser também bottom-up, né? Da gente não precisa ficar dependendo só de uma gestão para fazer as coisas, é entregar ferramentas para galera poder trabalhar isso, né? E ele é modular, você consegue escolher os itens que você precisa que vai dar aderência, né? Sim. Tem um princípio que ele vai ser reescrito, mas era assim, né? Depende e tudo é opcional. Porque tudo aqui depende do contexto, depende da situação, e todos os padrões que ele descreve são opcionais. Né? Você vai usar aquilo que para você fizer sentido, mas nada é obrigatório, nada é. Você tem que usar isso. Né? Sim. Beleza. Legal. Valeu. Mais perguntas? E aí, Rogério, Bruna? Deixa eu colocar o óculos aqui, senão eu leio o nome das pessoas errado. A Grey. A Laís falou que precisou ir, mas curtiu. Bom fazer esses momentos, também concordo, é muito importante. Parabéns aí, Leandro. Muito bom. Dr. Heinz, que bom tê-lo aqui, ó. Que bom que você está gostando do papo aí. O Heinz abriu o microfone ali, eu não sei se ele vai falar alguma coisa. Heinz? Se você está falando, a gente não está te ouvindo, Heinz. Eu vi que você abriu e fechou o microfone ali. Se quiser aproveitar e fazer uma pergunta aqui nos minutinhos finais. Tiago, a gente tem o teu curso que vai tá aí no chat, que vai estar aí na descrição do vídeo. A gente tem o site do Anfix, que tem lá a descrição, os padrões e tudo mais, também é uma outra fonte de referência. E tem o curso que é o Foundation, né? Sim. São as 3 maneiras que existem aí hoje para se aprofundar, né? E lá a gente está começando a ter isso tudo mais acessível no Brasil, mas dá para participar da comunidade, né? O Circle do Anfix é um lugar para discutir, inclusive as cartas, os padrões são todos disponíveis lá gratuitamente, então vale a pena também, deixa eu colocar aqui. É uma comunidade nessa plataforma que chama Circle, e lá você consegue ver o que está acontecendo, as notícias, as debates aí das pessoas, tem os encontros da comunidade, né? Ao vivo é gratuito participar ao vivo, mas se você for assinante dá para ver as gravações, então vale a pena, tem muita coisa, né? Todo mês tem um encontro de comunidade, que agora é em inglês, tá? Mas a ideia é se cadastra lá, porque a nossa meta é que todos esses eventos que estão rolando em inglês tenham um correspondente. Tendo um volume razoável de pessoas que falam português, dá para fazer alguma coisa em português. Não, eu já fiz. Inclusive, tem uma apresentação incrível que é o Safe Unfixed, né? Que a gente compara todo o Safe com o Unfixed, que eu já fiz em português. Quando lançou uns padrões de papéis e tudo mais, a gente fez. Então, tem que acompanhar lá no Circle. Tem um canal chama Brasil Corner, que é a esquina do Brasil. E aí, se você entrar lá, é onde está a galera que fala português. Aí, rolando eventos e tal, a gente comunica por lá. Muito bom, muito bom. Boa, Rogério. Eu vou falar para o Jürgen, né, que a gente precisa dar uma olhada aí para o DA,
para também o próprio Anfix, de repente, escrever um artigo aí explicando o que ele acredita dessa conexão. Joia, para ajudar a juntar o entendimento de todos aí. Realmente, hoje em dia, a gente tem 1 milhão de opções, né? Fica difícil, às vezes, entender até o nosso foco de atenção, né? O que eu vou estudar, para onde eu vou. Realmente, hoje em dia, se perigar, você entra numa paranoia aí, né? De tanta coisa que você tem que estudar e correr atrás. Mas tudo isso aí é relevante. Tiago, é isso. A gente falou do curso que vai ter no dia, para quem está vendo a gravação, no dia 23. Acessa lá Agilers, né? .com.br, é isso? É .com? Sim, .com.br. É. E vai encontrar lá os cursos. Para quem está vendo gravado, se já passou do dia 23 de setembro aqui, tem o link aí do Agilers aí na descrição. Todos os links que a gente falou estão aí na descrição, ou estão no chat aqui para quem está vendo ao vivo. E aí você vai encontrar outras datas de curso. Tem o curso, se você quer fazer uma coisinha mais rápida para ver se faz sentido, se você dá o próximo passo ou não, tem o curso do Thiago lá no Simpla, com um mega descontão aqui, acho que está com 60 e tantos % de desconto aí, pai para filho, de mãe para filho, isso daí. E tem o site do Anfix também, que dá para acessar o Cerco ali e começar a participar de maneiras diferentes aí de se aprofundar, né? Uhum. Muito bom. Exatamente. E é isso aí. Eu acho que você quer trazer alguma palavra final, quer trazer alguma coisa final aí para gente, Thiago? Não, é isso, acompanha, né? Tá sempre rolando muita coisa. Além do Anfix, eu falo muito de Management, Pantera, Agile People. Inclusive, acho que pode falar, né? A Pia Maria está vindo para o Brasil em outubro, então a gente vai ter coisa com ela aqui em Campinas, inclusive. Então, vale a pena acompanhar aí, porque sempre está rolando e a gente tenta, ao máximo possível. O Anfix também tem essa filosofia, o Jürgen fala, né? Tem que entregar o máximo de valor aí, gratuito mesmo, e se a pessoa vê que faz sentido, aí ela vai investir a grana dela. Mas eu também acredito muito nisso, então a gente faz muita coisa aí que dá para aproveitar sem gastar muito e já poder inteirar, então vale a pena ficar de olho aí, porque rola muito e coisa de qualidade, né? Porque aquele evento do Jürgen, por exemplo, a gente podia ter cobrado uns R$1.000 que ia ter valido a pena, né? Mas foi totalmente de graça para a galera, ainda teve comida, foi sensacional. Comida, network, teve um painelzinho no final ali com pessoas aí da região. E o David Anderson é 150, mas, cara, é o livro praticamente que você está comprando. Se você tirar a taxa do Simples e Imposto, é o preço que a editora está cobrando do livro. Vai ter o painel depois ali com os especialistas aí brasileiros de Kanban. Vai ter, se você for um dos primeiros a comprar ali, tem um open bar depois ali para fazer network, para conversar com esse pessoal todo e tudo mais, cara. Tem que aproveitar, assim, não dá para não aproveitar, né? Vale muito a pena. De hoje, né? Tem que ficar de olho nas oportunidades. É isso daí. Maneira barata aí de você olhar para várias coisas e entender o que vai fazer sentido dentro da tua jornada e você aprofundar, né? Muito bem, é isso daí, Thiago. Muito, muito obrigado pelo seu tempo aí. Tá aqui comigo hoje, gravando. Agradecer o pessoal que está aqui no presencial também. No meio da tarde aqui parou e veio ouvir a gente falar um pouquinho aí de Team Topologies e o Anfix. E é isso aí, gente. Para quem está vendo a gravação, tem que falar, né? Clica lá, dá joinha, clica no sininho, blá, blá, blá. Ajuda a fazer o canal crescer também. E fica de olho nas redes sociais. Não esquece de entrar lá no grupo do WhatsApp para você poder estar ao vivo aqui e tirar suas dúvidas, conversar com o pessoal que eu trago aqui. Já está ali quase pronto já o próximo evento. A gente vai estar numa plataforma diferente, a gente vai dar um salto aí, vai ser bem bacana. E vou estar com 2 convidados, 2 especialistas no próximo encontro aí, para a gente falar de um assunto muito bacana, né? Essa ideia de que a gente tem que... Vou até fazer um spoiler aqui já para criar também. A gente vai trazer um pouquinho essa ideia do foco no cliente, né? A gente tem que ir além do foco no cliente, a gente vai falar um pouquinho disso daí. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.